Ontem eu trabalhei com vocês um texto da Escritura, então a minha moda, eu expus o texto. Hoje eu não vou expor o texto. Hoje eu vou falar a respeito do texto. Eu não vou expor a Escritura, eu vou falar a respeito da Escritura, que tem a ver um pouquinho com o que o presbítero Luiz disse. Eu vou usar duas expressões latinas. O latim era a língua da igreja em muitos séculos atrás. E lembrem-se, eu vou sempre tentar explicar. Nós precisamos entender bastante as coisas que eu vou falar nesta noite. Dois termos: norma, normans e norma normal. Ninguém entendeu quase nada. Vamos lá. Eu fiz essa palestra a única vez no Encontro da Fiel, 2 anos atrás. Normans significa a regra que normatiza, ou seja, a norma que normatiza, isto é, a regra que dita o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer. Essa regra é essa. E a norma normata é aquela que é normatizada. A norma normans está aqui, a norma normata está aqui. Você e eu temos que tomar com todas as forças esta. Como é que é o nome dessa mesmo? Normas. Bem, a norma que normatiza. E norma normata, aquela que obedece, aquela que se encontra na vida de nós, pregadores, mestres, aconselhadores, etc. Toda a Escritura é regula fidei, ou seja, é regra de fé. É regra de fé. Em outras palavras, a Escritura, ele usou o termo autoritativa, ou seja, ela é cheia de autoridade, ela é normativa, ela é fonte de autoridade. A despeito de você não gostar daquilo que você lê. Você já viu que vários textos que a gente não concorda muito, a gente passa facilidade, não vê? Você pula, porque não combina com os nossos pressupostos, ou seja, não combina com as ideias antecipadas que nós temos da Escritura. Eu não tenho o direito de impor os meus pensamentos aos pensamentos de Deus que estão revelados na Escritura. Não faça o seu pensamento imposto ao pensamento de Deus. Coloque o seu pensamento aqui e o de Deus aqui. Se você fizer isso, você vai estar submisso ao pensamento de Deus, cativo à palavra, que é o tema da nossa conferência. É a norma normans que se impõe sobre mim, não o contrário. Então, a norma é aquela que é absolutamente normativa, autoritativa, e ela ajuda ao entender o mundo, o relacionamento que temos uns com os outros e o relacionamento vertical com Deus. É através desta norma, a norma que normatiza, eu tenho que submeter-me a ela. A norma normans, ela deve determinar a minha moralidade, a minha ética, ou seja, o que eu devo pensar e o que eu devo fazer. Por favor, não se sobreponha a normas. Deixa eu falar um pouquinho sobre
norma normata, você entender. E essa você pratica, a norma normata. Vou explicar, olha. Quem são os teólogos da igreja? Me responda. A turma do primeiro ano. Quem são os teólogos da igreja? Os pastores, nectas de pitibirinos. Não são eles. Teólogo é todo aquele que pega a Escritura e diz alguma coisa sobre ela. O que você disser sobre ela é a teologia. Pode ser boa, pode ser ruim. Depende da hermenêutica. Todos vocês, em alguma medida, não tem cuidado para todo mundo, um pouco de médico, né? E um pouco de louco, não, de teólogo. Você, quando você abre a Bíblia na sua família ou na sua igreja, irmãos, está escrito assim, isso quer dizer tal coisa, você está fazendo teologia. Então, a revelação, normas é revelação divina. A norma normata é aquilo que você depreende da normas da Escritura Sagrada. Então, a norma normata está debaixo da supremacia da normas. Ou seja, a Escritura está acima de qualquer formulação teológica que você possa fazer. Algumas diferenças entre normas e norma normata. Você vai ouvir falar várias vezes esse texto. Até o ponto de, aqui na igreja, alguém pergunta, escuta, onde está a sua normas? Onde está a sua Bíblia? Essa é a normas. O que você fala, pastor, eu não gostei da sua norma normata. Porque ela não foi de acordo com a maneira hermenêutica última que você disse, entender o que o autor quis dizer. Às vezes nós impomos os nossos pensamentos sobre os pensamentos da Escritura. Isso você não deve fazer. Diferenças entre as duas. A normas, atenção, é revelação divina, enquanto que a norma normata é a teologia feita por nós. A normas dita as regras, e a norma normata diz respeito às regras ditadas. A normas é infalível porque é dada por Deus, enquanto que a norma normata é falível. Não tem uma teologia divina. O que tem de divino é a normas. O seu pensamento pode ser falível, e frequentemente é. Ninguém tem uma teologia absolutamente perfeita. A normas é irreformável, enquanto que a norma normata é reformável. Porque nós podemos desenvolver a nossa teologia, melhorar a nossa teologia. Quanto mais você aplica regras hermenêuticas boas, mais o seu entendimento aumenta e melhor se torna a sua teologia. Normas não pode ser julgada, enquanto que a norma normata pode. Vocês podem criticar e julgar a minha palavra, a palavra do pastor desta igreja, de quem prega, seja quem for. Você pode julgar, mas você não pode julgar a normas. Você não pode julgar a Escritura. Vocês da Assembleia de Deus, especialmente, não são uma igreja confessional. Vocês não têm confissões em credos. Deixa eu perguntar aqui, me responde, só levanta a mão. Quem que concorda e já conhece, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho. Você já viu isso? Já. Muito bem. Aí tem os credos que são coisas curtinhas, e tem as confissões que são coisas bem mais extensas. Eu tenho uma confissão na minha igreja, chamada Confissão de Fé de Westminster, que trata de muitas coisas. No entanto, os credos e as confissões,
Quem já leu isso, quem já estudou, sabe que um monte de credos, um monte de confissões, uma melhor que a outra, credos melhores que outros, digo, credos mais aperfeiçoados que outros, porque o que se aperfeiçoa mesmo? É a norma normata. A normas não se aperfeiçoa, porque ela é regra diferente. Tem várias, luteranos são, anglicanos são, presbiterianos são. Então nós temos um padrão de fé escrito por homens, mas não são padrões irreformáveis. Se eu pudesse pegar a Confissão de Fé de Westminster, que foi escrita em 1648, eu daria umas melhoradinhas. Por quê? Porque eu tenho muito mais quilômetro andado do que eles. Eu monto neles, eu monto nos gigantes da Reforma e da pós-Reforma. Eu tenho o que eles não tiveram. Eles ralaram quase que sem ter muito cavalo para montar. Não tinha muita gente com expressão para seguir, montar, caminhar. Então, hoje você e eu temos. Por isso que nós, pastores, nós não temos o direito de pregar mal, nem de ensinar mal, porque nós temos tantas ferramentas para trabalhar. Vocês que aí são mestres de escola local, ou que ensinam grupos de estudo, etc. Vocês e eu não temos o direito de fazer a coisa mal feita. Nós temos que ter uma norma normata, tanto quanto possível, boa. Então, como é que eu pego a normas, e como é que eu trabalho corretamente com a Escritura? Como é que eu trabalho corretamente com isso? Eu vou tentar ser rápido, porque daqui a pouco eu me puxo o paletó. Hermenêutica, como o presbítero disse, é a ciência da interpretação. Ela é mais do que uma ferramenta para a exegese. Vou explicar um pouco isso. As questões hermenêuticas são muito mais profundas e complexas, tendo tudo a ver com as pressuposições que nós temos em nossa filosofia e nossa maneira de pensar. E as diferenças entre os vários ramos da teologia cristã não estão ligadas aos textos. Vocês, de pentecostais históricos que são, e nós reformados temos algumas diferenças, mas as diferenças não estão na normas, estão na norma normata. E assim com todas as outras denominações, são as ferramentas com que nós abordamos a Escritura é que fazem a diferença entre nós. Deixa eu falar rapidamente dos dois ramos do protestantismo do século XVI. O luterano veio primeiro e logo em seguida o reformado. Não, só um exemplo. Eles têm uma interpretação muito diferente de um texto relativamente simples, que é o texto da Santa Ceia, por exemplo. Os luteranos usam aquela expressão: isto é o meu corpo. Nós reformados também usamos: isto é o meu corpo. O que isso significa? Os luteranos dizem: isto é o meu corpo, significa literalmente o corpo, o pão e o vinho são o corpo de Jesus. Os católicos fazem o mesmo, com mais força. Nós, os reformados, quando pegamos o mesmo texto, e a diferença não está no texto, está na hermenêutica. Nós, os reformados, quando estudamos isto é o meu corpo, estamos querendo dizer, isto simboliza o meu corpo, ou melhor, isto representa o meu corpo. Mas os luteranos são inconsistentes, desculpe a ausência deles aqui, quando falam, eu sou a porta, eles não estão querendo dizer que Cristo é isso aqui. Eles
outro texto fala, isto é o meu corpo, eles interpretam que realmente significa, realmente, literalmente é o corpo de Jesus. Por que eles fazem assim? Porque eles têm uma outra doutrina chamada doutrina da ubiquidade. O que é isso? Eles ensinam que o corpo de Jesus está presente em toda parte. Na verdade, o corpo de Jesus, que representa a humanidade dele, pode estar presente onipresentemente. Para justificar essa doutrina, eles dizem que isto é o meu sangue, significa literalmente. Então, a doutrina da ubiquidade que eles ensinam, que o corpo de Jesus está presente em toda parte, é falso. Segundo a sua divindade, Jesus está em toda parte. Segundo a sua humanidade, ele está onde? Está ao lado de Deus Todo-Poderoso do céu. Os reformados também têm um pressuposto ao interpretar esse texto. Quando eles falam significa o meu corpo ou representa o meu corpo, eles estão debaixo da ideia de que um corpo não pode estar ao mesmo tempo em todas as partes, porque o corpo faz parte da finitude de Jesus. Atenção, um dia em cristologia a gente pode tratar isso, mas existe a infinitude ou infinidade da natureza humana de Jesus, existe a finitude da natureza humana de Jesus. A infinidade é eterna, a finitude, a humanidade teve um começo, e assim por diante. Há um monte de coisa que dizer por isso. Então, todo mundo que vai ao texto vai com pressupostos, com ideias formuladas anteriormente. Então, você vê na Escritura aquilo que você quer, aquilo que combina com o que você já tem anteriormente pensado. Então, cuide com sua hermenêutica. Mesmo você que lê a Bíblia, que não exponha, que não seja pastor, que não seja pregador, que não seja conselheiro, procure ir para a Escritura e ver que tipo de interpretação o texto deve ter. Se você pode interpretar simbolicamente, alegoricamente ou literalmente. Seja sábio, peça a Deus a seguinte coisa: Senhor, eu estou lendo o texto, como é que eu devo interpretar esse texto? Faz sentido explicar esse texto literalmente? Faz, então é a primeira interpretação. Senhor, pergunte para você mesmo: Senhor, me ajuda a entender, eu devo interpretar esse texto figurativamente? Faz sentido? Não faz sentido, então não interpreta assim. Porque o literal é o que tem primazia sobre o. Nós precisamos saber qual deve ser a sua resposta à pergunta que você faz. Devo interpretar? Faz sentido interpretar? Ou metaforicamente, ou literalmente? Você já sabe. O que o Senhor quis dizer nisso? O que o autor bíblico, debaixo da ação do Espírito Santo, quis dizer? Faz isso. Não se sobreponha à ideia do autor. Procura ver o que o autor quer dizer. Isso nós ouvimos o tempo todo aqui. A teologia que eu ensino, que a gente chama tecnicamente de teologia sistemática, ela tem que conhecer a exegese. Exegese é uma análise profunda que você faz dos textos. Os que já estudaram, os que podem ir ao hebraico e podem ir ao grego, têm muito mais facilidade de conhecer as coisas como elas realmente são. Mas você que não tem acesso a essas línguas, você que não aprendeu, você tem que começar a aprender a analisar textos. Pegue bons comentários para você for na escola de dizer uma coisa para não dizer bobagem. Analise o texto corretamente. Quando você for ensinar na igreja, portanto, um texto da Escritura, não abra mão de uma análise do texto, ou seja, aquilo que chamamos tecnicamente de exegese. Se a sua teologia, se a sua aula
se a sua pregação fica sem vida quando você separa a sua aula e o seu sermão da exegese. Fica sem vida. A teologia não pode tomar os textos da norma como textos prova. Você expõe, depois cita o texto. Não. Arranque a sua teologia do texto. Não textos prova, mas textos fonte, dos quais os ensinos concatenados devem proceder. Você tem que fazer um estudo bem sério a respeito, porque por muitos anos a igreja cristã tem sido carente de pregadores que expõem a Escritura analisando a Escritura exegeticamente, ou seja, conhecendo as coisas do texto, o contexto do texto e assim por diante. Terceira coisa, você trabalha corretamente com a normans, quando você faz uso da teologia bíblica. Teologia bíblica é aquela doutrina que você vai estudando no decorrer da história, o desenvolvimento do pensamento divino na história. Quando se fala da teologia de Moisés, lá no Pentateuco, a teologia dos Salmos, a teologia de Mateus, a teologia de Paulo, a teologia de João, você começa a estudar as coisas neste prisma, você começa a trabalhar historicamente, e você pode fazer isso. E eu escrevo, quem lê meus livros sabe, eu procuro arrancar meu pensamento teológico dos textos, e eu me sirvo da Escritura para dela tirar as coisas que eu falo. Então, a teologia bíblica é assim, deixa eu correr. A teologia bíblica é linear. Segue esse raciocínio do decorrer da história. A teologia sistemática deve pegar a exegese, além do amor hermenêutico, deve pegar a exegese, deve pegar a teologia bíblica, e a teologia sistemática não é linear, ela pega no todo, ela vai fazendo assim no decorrer da história, sempre se servindo daquilo que os outros escreveram, sempre se servindo da análise do texto, e assim você vai tendo uma visão não somente da sola Escritura, mas da toda Escritura, que eu mencionei. A totalidade. Mas você está na Bíblia, você fala, né? Tá, eu pergunto. E você examinou esse texto à luz de toda a Escritura? Vou repetir a lição. Não faça com que um verso que você gosta e com o qual você concorda, não faça com que toda a Escritura gire em torno desse verso. Se alguém chama a sua atenção sobre esse assunto que você está citando no texto, ouça alguém que diz: pegue esse texto e faça o texto girar em torno do todo. Entenda, deixa eu falar filosoficamente, entenda o particular à luz do todo, o particular à luz do universal, como se chama. Assim você tem uma visão correta da Escritura. Você pega a teologia bíblica, pega a exegese. Então você usa corretamente a Escritura quando você não despreza a história da igreja, que parte foi dito aqui pelo meu antecessor. Você trabalha corretamente quando a normas que você usa leva em conta a história. Quando você for fazer uma análise do texto, vou explicar o texto para a igreja, é de bom ouvir, não absolutamente necessário. Você ouve o que os homens, grandes homens da história da igreja pensaram. Não esqueça deles. Você não pode fazer uma teologia num vácuo. Você tem que ter fundamento histórico no que você fala. Por exemplo, o que Agostinho, chamado Santo Agostinho, disse sobre isso.
que Lutero, Calvino, Melanchthon, o que Jonathan Edwards, assim por diante, disseram. Se você fizer isso, você vai ter uma boa visão histórica e você vai entender o texto melhor do que se você estivesse sozinho. Não faça da sua teologia alguma coisa sem fundamento na história. Uma outra coisa que eu quero ver com vocês é: você trabalha corretamente com a normas, quando você faz o uso devido daquilo que eu tenho chamado de teologia sistemática. O que isso significa? Na teologia sistemática, você tem que aprender a falar, a entender que os versos isolados da Escritura devem ser entendidos à luz da totalidade do ensino. Então, sua teologia, isto é, aquilo que você ensina aqui na igreja, tem que ser útil para o ensino. Teologia feita para pastores não presta. Teologia tem que ser por frente, inclui pastor também. Teologia, se a teologia não servir para vocês, ela não serve. Portanto, mesmo você que gosta muito de estudar, você que se aplica ao ensino na igreja, à pregação na igreja, lembra, faça uma teologia que sirva para que os irmãos da igreja, mesmo os que têm menos experiência, que têm menos estudo, possam entender. Segunda coisa, a sua teologia sistemática será boa quando ela for útil para a pregação. Você tem que servir-se da teologia para você fazer a sua pregação. O problema na igreja contemporânea é que há muitos ministros que vão à Escritura sem pressupostos corretos da sistemática, e o resultado triste é visto nos sermões destituídos de solidez doutrinária. São meros sermões pragmáticos. E o pessoal gosta. A igreja gosta do sermão pragmático. Desculpe a minha franqueza, a igreja não gosta de pensar. A igreja não gosta de refletir, de ponderar. Ela só gosta de pegar a coisa feitinha, prontinho. Não faça isso. Seja protestante, ou seja, quando os pastores de vocês, os presbíteros de vocês, ou quem quer que seja que ministre a vocês a palavra, exija que seja o que ele prega útil, de tal forma que nós sejamos edificados e a mensagem da Escritura atinge o nosso coração pela ação do Espírito de Deus. Se você é conselheiro, se você gosta de ajudar pessoas que estão em aflições, a sua teologia será boa e útil quando você aconselha. Eu vou dar neste mês de março, um curso para os que estão fazendo um mestrado lá no Andrew Jumper, lá em São Paulo. E o Dr. Valdeci, que é da área de aconselhamento, ele disse: eu quero que você me ajude dando um curso sobre antropologia bíblica, sobre a doutrina bíblica do homem. Porque eu quero que, ao aconselhar, nós conheçamos quem de fato nós somos. Conheçamos a condição humana antes da queda, depois da queda, a fim de que nós podemos ter uma palavra confortável, boa, estimuladora. Se você for aconselhar alguém sem ter a visão correta do homem, você, em vez de ajudar, você atrapalha. Outra coisa, a sua teologia tem que ser, ou será boa, quando ela for útil para a sua adoração. A teologia sistemática tem aplicabilidade quando ela fornece elementos corretos sobre quem Deus é. Vocês já viram, e eu vi o ministro da minha igreja dizer que o culto é uma festa. E nós devemos
fazer as coisas mais estapafúrdias do mundo, porque reflete. Você tem dançarino, você tem luzes, você tem uma porção de coisas na adoração, na maioria das igrejas por aí. É um teatro. Por quê? Porque essas pessoas não sabem quem Deus é e a quem estão adorando. Então você precisa conhecer bem quem Deus é, conhecer bem quem você é, para você se aproximar dele com decência, com respeito, com reverência. O culto é uma coisa muito séria. Não pense que Deus pode ser tratado de qualquer jeito. Se você tem uma boa teologia, ela vai influenciar muito na sua adoração. Assim como a teologia não é boa, vai influenciar da mesma forma a sua adoração. Só que o resultado das duas coisas são muito diferentes. Eu vou terminar. Eu fui curtindo hoje. Eu pulei um monte de coisas. E eu quero terminar dizendo algumas coisas. Use os recursos de uma boa hermenêutica, de uma exegese sadia, de uma teologia bíblica, de uma teologia sistemática, da teologia histórica e da teologia prática. Não seja um pregador indolente. Vocês, eu e outros de vocês. Não seja malandro. Meta a cara na Escritura. Procure essas ferramentas das quais eu falei um pouco, para que você esforce-se no preparo dos seus sermões e dos seus estudos, e a igreja perceba: esse cara estuda, esse cara conhece. Então eu venho ouvi-lo sempre, porque ele tem uma palavra bem embasada, uma palavra sólida. Então, se você quer, não é receber a apreciação dos outros, fazer justiça à verdade. Se você quer fazer justiça à verdade, seja um pregador dedicado, seja um estudioso da Escritura, a fim de que você melhore mais a sua norma normata, ou melhore mais o quê? Já esqueceram? A sua teologia. A sua norma normata pode e deve ser desenvolvida cada vez mais crescentemente. Ontem eu pensava assim, mas hoje eu penso melhor do que eu pensava ontem, e à medida que eu estudo eu vou pensar melhor do que eu penso hoje, e você vai crescendo no entendimento da norma normans. Seja estudioso, aperfeiçoe a doutrina da Escritura Sagrada. Eu não estou dizendo aperfeiçoe o texto da Escritura, esse é irreformável, mas aperfeiçoe o que você prega, o que você ensina, e assim a igreja crescerá forte, sabe? Como ele disse, uma igreja que tem boa teologia, uma igreja onde o ensino é sadio, a igreja cresce, e a igreja é forte. Lute por aperfeiçoar a sua pregação e o seu ensino, a fim de que ela não seja facilmente destruída. Vocês dois, mais outros aqui na igreja, vocês ensinam uma boa doutrina, etc. Trabalhem tão firme, tão fortemente. Se chegar um carne de pescoço aqui e querer destruir, eles vão apanhar, vão sofrer. Porque não é fácil você destruir uma igreja bem formada. Então, façam isso. Vocês que são de outras igrejas por aí, exijam de seus ministros da palavra, sem que sejam ordenados, que falam a vocês e pregam a vocês. Você precisa de um sistema sólido, consistente de doutrina. Além disso, não trabalhe como alguns têm sugerido, naquele princípio de que a Bíblia é mais importante quando Jesus fala.
Vocês se lembram daquelas Bíblias que vinham com as palavras de Jesus, ou em vermelho ou em azul? Isto pode ser um tiro, sai pela culatra. Você está dizendo com isso que os ditos de Jesus são mais autoritativos, mais normativos do que o ensino de Paulo, do que o ensino de João, do que o ensino de Pedro e assim por diante. Não faça isso. Eu não estou dizendo sobre a pessoa de Jesus, estou dizendo sobre a palavra de Jesus. E Paulo, o apóstolo, para evitar essa diferença, esse desequilíbrio entre o que Jesus Cristo disse e o que os apóstolos disseram, os profetas disseram, ele disse que o evangelho que eu recebi, não recebi de homem nenhum, mas recebi-o mediante revelação de Jesus Cristo. Então, aquilo que Cristo disse pessoalmente tem o mesmo valor para aquilo que ele disse a nós via Paulo, via João, via Pedro, via Moisés. Todas as palavras da Escritura são igualmente autoritativas, são igualmente normativas. Então, evite dizer que o que Cristo fala é mais importante, é mais sagrado, é mais cheio de autoridade. Evita fazer isso, você vai entrar em choque, inconsistente. E aí você pega os textos de Paulo, você vai falar, mas isso aqui é quase bom, isso aqui é quase importante. Importante é Jesus. Você vai fazer essa diferença, você vai destruir seu equilíbrio teológico. Portanto, não trabalhe com a ideia de textos mais inspirados do que outros. Quando você começa a pensar dessa maneira, você deixa de ter uma teologia acurada. Você abandona o princípio da toda a Escritura e acaba se tornando juiz da Escritura. Por exemplo, quando você vê a palavra de Jesus, você fala assim, que maravilha. Quando você vê Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou Paulo, ou Moisés, não faça isso. Você se torna juiz da autoritativa palavra de Deus. Quando você começa a pensar dessa maneira, você confia nas suas próprias intuições ou sentimentos, ao invés de confiar na totalidade da Escritura Sagrada. Nesse caso, quando você usa essa distinção entre níveis de autoridade, quando você faz isso, você está usando os textos da Bíblia para apoiar você nas suas coisas. Não para instruir na totalidade da verdade de Deus. As nossas igrejas cristãs do Brasil são uma tristeza. Eu disse ontem para vocês, e esses ministros da palavra, alguns muito mais famosos do que outros, eles tornam os crentes cativos deles, porque são ungidos de Deus. Assim se declara. E ninguém pode abrir a boca para contestar. O Paulinho de Tarso, que viu Jesus, que conversou com Jesus, de quem recebeu a revelação, ele sujeitou-se à averiguação da igreja de Pérez. Se alguém questionar o seu ensino, seja humilde. Especialmente se o que a pessoa fala é verdade. Volte atrás. Peça desculpas. Eu estava ensinando antropologia lá no Mackenzie, em São Paulo, sobre a turma que fazia convalidação de créditos, isto é, validar o mestrado deles, aliás, o curso de seminário deles, para que possam estar debaixo do MEC, do Ministério da Saúde. E eu fiz cristologia com eles e eu fiz antropologia com eles. E vários colegas meus, tanto da minha denominação quanto outros colegas, chegaram e disseram assim: pastor, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que tirar a minha vida, tudo que eu ensino errado. O que eu devo fazer? Eu não posso falar exatamente, mas se eu fosse você, eu diria, irmãos, a gente tem que crescer no conhecimento de Deus. A gente tem que crescer na norma normata, sempre debaixo da norma normas. E diga: eu ensinei errado.
E agora eu quero corrigir, eu quero correr atrás. Em muitos casos você vai encontrar oposição enorme. Eu vai encontrar. Esse cara depois agora mudou, Maria vai com as outras e tal. Não. É coisa mais melhor, desculpa por isso, é você voltar atrás da guerra. Você já deve ter ensinado na igreja, escola dominical, coisas que hoje você não ensinaria. Se você pegar essa mesma turma, fala, irmãos, me ajudem, eu preciso crescer. E eu vou ensinar coisas melhores do que eu já ensinei. E algumas coisas eu não sabia, mas foram ruins. Provavelmente eu já influenciei erroneamente a vida de vocês por um bom tempo. E eu queria me penitenciar por isso. Houve um pastor, um padre católico na história da igreja presbiteriana do Brasil, que nos idos de 1860 era sacerdote católico, e ele converteu-se à fé nossa. Chamava-se, como é que é? José Manuel da Conceição, padre protestante. E ele havia ensinado em Taubaté, em alguns lugares do estado de São Paulo, a doutrina de Roma por muitos anos. E quando ele percebeu a loucura que havia feito, já não foi mais considerado padre, foi expulso da igreja por pregar a doutrina da graça de Deus. Então, ele teve alguma coisa que nós devíamos ter dentro da própria congregação nossa. Ele foi atrás daquelas igrejas procurar salvar aquele que ele mesmo havia tornado perdido. Algumas pessoas vieram para a fé, mas a grande maioria não veio. Portanto, ensinem corretamente para vocês não terem que passar por esse vexame e nem para prejudicar a vida de outras pessoas. Porque nós somos muito responsáveis diante de Deus pelo que nós ensinamos e pelo que nós pregamos. A nossa norma normal tem que estar absolutamente sob a norma normas. Só assim você vai ser cativo da norma normas. E se você for cativo da norma normas, você fará, via de regra, uma boa norma normal. Deus nos ajude.